Minha noiva me traiu com meu irmão no dia do meu noivado, e minha família justificou a atitude dele. No entanto, 2 anos depois, recebi uma ligação com notícias que mudariam minha vida para sempre. A traição de minha noiva e meu irmão foi apenas o início de um pesadelo que parecia não ter fim, e a justificativa da minha família foi devastadora. O que mais me impactou foi a ligação que recebi 2 anos depois, um chamado inesperado que virou tudo de cabeça para baixo. Há 4 dias, minha família me procurou, depois de 2 anos sem contato. Isso aconteceu porque, no dia do meu noivado, minha noiva me traiu com meu irmão, resultando em um desastre que me forçou a cortar relações com todos. Para entender melhor, minha noiva, meu irmão e eu estudávamos na mesma escola e éramos amigos de longa data. Kim, minha noiva, estava no mesmo ano que eu, e Ron, meu irmão, era 2 anos mais novo. Fomos próximos na infância e fazíamos parte do mesmo círculo de amigos, o que incluía Kim. Pedi Kim em namoro durante o baile de formatura do meu último ano do ensino médio, e nosso relacionamento seguiu até a faculdade. Estávamos juntos há quase 7 anos quando pedi ela em casamento, e ela aceitou. Fiquei tão empolgado que organizei uma festa no dia do noivado, com a presença de familiares e amigos íntimos. Eu estava tão envolvido na celebração que não percebi nada de estranho. Não percebi que Ron parecia incomodado, fingindo felicidade, ou que ele foi fumar no quintal. Também não notei que Kim se afastou por quase 15 minutos quando se desculpou para ir ao banheiro. De repente, comecei a me preocupar com a ausência dela e fui até o banheiro ver como ela estava. Para minha surpresa, ela não estava lá. Meu instinto me levou até o quintal, e foi ali que vi meu irmão beijando minha noiva. O choque foi tão grande que fiquei paralisado por alguns segundos, até que finalmente gritei, o que fez com que se separassem. Tentaram agir como se nada tivesse acontecido, mas era claro que eu sabia a verdade. A verdade é que, quando voltei para casa, estava tão perdido em meio a tantas emoções que mal conseguia processar o que estavam tentando me dizer. Lembro de terem tentado falar comigo, mas eu estava completamente desconectado e não conseguia ouvir. Entrei na sala, com eles me seguindo, e, sem esperar que dissessem mais nada, anunciei que o noivado estava cancelado. Informei às nossas famílias que Kim era uma traidora e que Ron não tinha nenhuma lealdade. Kim começou a chorar, e Ron tentou consolá-la, o que me irritou ainda mais. Gritei para que saíssem da minha casa naquele momento. Kim e eu morávamos juntos, mas o contrato do aluguel estava em meu nome. Ela tentou argumentar que não iria sair porque não tinha feito nada de errado, o que me surpreendeu, pois, na minha visão, beijar o irmão do noivo é, no mínimo, uma grande transgressão. Ela explicou que aceitou sair comigo no ensino médio apenas para ter um par no baile de formatura e que, mesmo na faculdade, achava que me amava, mas, na verdade, nunca amou. Depois de nos formarmos, percebeu que tinha sentimentos por Ron, não por mim. Ela dizia que morar comigo a fez perceber que nosso relacionamento não funcionaria, pois éramos muito diferentes. Segundo ela, eu era viciado em trabalho, não sabia me divertir e era controlador e possessivo. Para ser honesto, fiquei surpreso com essas acusações, pois trabalhava normalmente e sempre busquei equilibrar trabalho e vida pessoal. Quanto a me divertir, não sabia exatamente do que ela falava, porque me considerava uma pessoa divertida. Sobre ser controlador e possessivo, não acho que fui assim em nenhum momento, mas parecia que ela só queria uma justificativa para terminar, inventando coisas e acreditando nelas. Ela continuou dizendo que, por anos, vinha conversando com Ron sobre os problemas dela comigo e que, aos poucos, foi se apaixonando por ele. Na verdade, nunca haviam ficado juntos antes, mas o noivado a fez perceber que não podia continuar assim. Quando me viu chateado e teve que sair da sala, viu isso como um sinal e foi atrás dele no quintal. Lá, conversaram sobre os sentimentos que tinham um pelo outro e só então se beijaram pela primeira vez. Disseram que a única razão pela qual conseguiram se manter juntos tanto tempo foi o fato de que Kim e eu estávamos em um relacionamento há tanto tempo que nenhum dos dois queria me machucar. Essa foi a única razão pela qual Kim aceitou se casar comigo, pois não achava que Ron faria algum movimento, já que ele amava o irmão. Ron também pensava de forma semelhante, acreditando que nunca teria uma chance com Kim, mesmo que ela frequentemente se queixasse de mim para ele. Porém, depois de conversarem no quintal, perceberam que o noivado comigo nunca funcionaria,
pois ela estava apaixonada por ele e ele por ela. Agora, queriam terminar o noivado comigo e iniciar um relacionamento verdadeiro. As famílias e alguns amigos que haviam sido convidados ficaram chocados, e eu me senti humilhado com tudo aquilo, mas não havia outra opção. Os pais de Kim, felizmente, pareciam razoáveis e pediram desculpas por ela, dizendo que ela era livre para fazer suas escolhas, mas que, por enquanto, não queriam falar com ela. Meus pais, por outro lado, se revelaram os piores possíveis. Começaram a apoiar os dois e tentaram me convencer de que era natural Kim ter deixado de me amar e que eu não deveria levar aquilo tão a sério, já que coisas assim acontecem. Diziam que a única coisa que eu podia fazer era seguir em frente. Na verdade, esperavam que eu apoiasse o relacionamento entre Kim e Ron. Quando tentei mostrar o quão absurdo aquilo era, eles apenas se exasperaram e disseram que eu sempre fui difícil de lidar. Então não era surpreendente que Kim tivesse decidido ir embora com Ron, que era muito mais descontraído do que eu. Diziam que eu era muito tenso e que sabiam que meu relacionamento com Kim não duraria, já que ela sempre foi o oposto de mim e mais parecida com meu irmão. Ambos pareciam concordar com isso, o que me fez pensar que talvez toda a minha família tivesse enlouquecido. De qualquer forma, eu estava tão irritado que não queria mais passar tempo com eles, discutindo e tentando explicar o que sentia. Tudo o que queriam fazer era comemorar o fato de que Kim e Ron finalmente estavam juntos. E, pelo que parecia, meus pais sabiam que Ron tinha sentimentos por ela. Eles faziam de tudo para me fazer sentir responsável pelo fim do meu relacionamento, agindo como se tudo o que tinham dito fosse justificável. Se aquilo sobre mim fosse verdade, talvez pudesse justificar o que ela havia feito. Pelo menos, meus amigos estavam do meu lado e me ajudaram a empacotar minhas coisas. Um deles me ofereceu um lugar para ficar nas semanas seguintes, já que eu não queria voltar para casa. Posso dizer que, depois do dia do noivado, não precisei vê-los novamente, mas isso não era verdade. Tive que voltar várias vezes para pegar minhas coisas, já que morava ali há muito tempo, praticamente desde que me formei, e uma tarde não foi suficiente para levar tudo. Ela devolveu o dinheiro do aluguel daquele mês, sempre que eu ia. Ron estava lá com ela, o que me incomodava bastante. Quando finalmente peguei tudo o que precisava e ela devolveu o anel, decidi cortar laços com todos. Passei a ter contato intermitente com meus pais nas semanas seguintes e não conseguia acreditar que realmente apoiavam o que Ron havia feito. Diziam que, se Kim não estava feliz comigo, era direito dela escolher o que queria e com quem queria estar. Se era com Ron, então não era errado ele aceitar essa oferta. Para eles, o amor deles era o que importava, independentemente de quem tivesse traído quem. Meu sofrimento não importava, eles apoiariam esse relacionamento de qualquer jeito. Mesmo que eu negasse, continuavam mencionando as críticas de Kim sobre eu ser controlador, obsessivo, e sobre nunca ter tempo para ela ou saber me divertir. Chegou a um ponto em que comecei a questionar essas coisas, então conversei com alguns amigos, pessoas que sempre foram sinceras comigo desde a escola e que conheciam tanto a mim quanto a Kim há muito tempo. Eles disseram que tudo o que ela havia dito era uma desculpa para justificar o caso e que eu trabalhava de forma razoável. Me preocupava com meu trabalho como qualquer outra pessoa, nem mais nem menos. Quanto a ser divertido, eu sabia que talvez não fosse a alma da festa como meu irmão, mas isso não importava, porque sabia como relaxar e me divertir. Essas coisas não deveriam ter importância em um relacionamento. A vida dela não tinha se tornado monótona ou difícil por minha causa. E, quanto a ser controlador e possessivo, meus amigos, eles negaram isso veementemente, o que só me fez acreditar ainda mais que minha família e Kim estavam tentando me manipular para que eu acreditasse que eu era tudo aquilo e que merecia ser deixado da forma como fui. Acabei cortando laços com todos. Ao longo de quase 2 anos, mantive distância da minha família. Durante esse período, conquistei muitas coisas, viajei bastante e não senti que havia perdido algo. No entanto, na semana passada, minha mãe me ligou. No início, recusei a chamada e bloqueei o número, mas ela não desistiu e começou a usar outro. Quando percebi que era ela, ainda não atendi. Ela continuou insistindo, e depois de quase 4 horas de chamadas incessantes, finalmente atendi, irritado. Ao ouvir seu choro do outro lado da linha, fiquei confuso, sem entender o motivo de tanta aflição. Em vez de gritar, perguntei o que estava acontecendo. Ela me contou que, aparentemente,
Meu irmão e Kim haviam sofrido um acidente grave e estavam em coma. Um caminhão os atingiu, e a situação era crítica. Senti muita pena deles e disse à minha mãe para se manter forte. Pois, apesar de tudo o que aconteceu, aquilo era terrível e eu definitivamente não esperava algo assim. Ela continuava a chorar e, em seguida, passou a ligação para meu pai, que estava mais calmo. Ele me explicou que estavam me ligando para pedir que eu os visitasse e desse algum tipo de apoio nesse momento. Não compreendia bem o que ele queria dizer com o apoio, já que tanto Ron quanto Kim tinham seguro de saúde e não precisavam do meu dinheiro. Além disso, quanto ao apoio emocional, eles tinham um ao outro, e eu não sabia como poderia ajudar. Afinal, não haviam entrado em contato comigo nos últimos 2 anos, então não entendia por que queriam minha presença agora. Alguns minutos depois, meu pai esclareceu. Eles queriam que eu cuidasse do filho de Kim e Ron, que tinha apenas 2 meses. A notícia sobre a gravidez era inesperada para mim, pois ninguém havia mencionado nada. Parte disso se devia ao fato de eu ter deixado essa fase para trás, e parte porque Kim e Ron estavam em Oklahoma durante a gravidez. Ele estava trabalhando em um projeto na cidade, e quando souberam da gravidez, decidiram ficar lá o tempo todo. Além disso, tinham amigos e alguns familiares na região, o que tornou a decisão mais fácil. A família deles até viajou para estar presente no nascimento do bebê. As pessoas que me informaram sobre o casamento não sabiam de nada, provavelmente porque perderam o contato ao longo do tempo e não eram ativas nas redes sociais. Agora, eles estavam no hospital após o grave acidente, e eu estava atordoado ao ouvir a notícia, sem saber como reagir. Meu pai explicou que, por enquanto, haviam contratado uma babá para cuidar do bebê, mas também estavam pensando em uma solução de longo prazo. Segundo ele, a equipe médica informara que as chances de sobrevivência de Kim e Ron eram baixas. Meu pai então me ligou para dizer que, caso algo acontecesse com eles, queriam que eu ajudasse a cuidar do bebê. Ele achava que essa era a melhor forma de enfrentar a situação e queria que eu fosse até o hospital para tentar criar um vínculo com a criança. A ideia me pareceu absurda, e eu recusei imediatamente. Tudo sobre essa sugestão me parecia problemático e eu não queria fazer parte disso. Em vez de aceitar, meu pai começou a gritar, dizendo que eu estava sendo egoísta e que não era o momento de pensar em mim, mas sim em Kim e Ron, que estavam em coma. Ele afirmou que a família precisava de mim, e que, acima de tudo, meu sobrinho precisava de mim, então eu deveria estar lá para todos, deixando o passado de lado. Mas a razão pela qual recusei não foi por ressentimento, e sim porque achei a situação estranha. Não queria ter que construir um laço com meu sobrinho nessas circunstâncias. Eu nem sabia da sua existência até alguns dias atrás, e agora esperavam que eu assumisse a responsabilidade de cuidar dele como se fosse meu, além de considerar cuidar dele no futuro caso algo acontecesse com os pais. A questão dos pais dele era outra história, e eu preferia não entrar nesse assunto por agora. A verdade é que não queria ver ninguém da família nesse momento, pois meus sentimentos estavam confusos, e eu não achava que deveria estar em uma situação em que precisasse tentar criar uma relação com alguém. A criança, cuja chance de ficar órfã é alta, não tem culpa, mas a situação é estranha e difícil de explicar. Simplesmente não estou disposto a ver ninguém agora. Meus pais têm insistido que é injusto e que eu deveria ir ao hospital para ver meu sobrinho e apoiar a família. Isso me faz sentir como um completo idiota. Sinceramente, não sei como reagir. Será que sou egoísta por não querer ir até lá enquanto seus pais estão no hospital? Agradeço a todos pelos comentários e conselhos. Sinceramente, não sei por que eles se casaram e tiveram um filho tão rapidamente, mas sempre achei ridícula a desculpa de que só haviam se beijado na festa de noivado. Nunca tive como confirmar isso, nem me interessava, pois acabará de ser deixado. Se estavam me traindo antes ou não, pouco importava. No máximo, isso só teria me magoado ainda mais. No momento, acredito que o melhor é me manter afastado. Sei que a situação não se trata de mim, mas sim do acidente que os colocou no hospital. Não desejo a morte deles, e já se passou tempo suficiente para eu guardar rancor. Mas também não é como se, de repente, tudo fosse desaparecer e voltássemos a ser uma família feliz, especialmente considerando que a mãe dele foi, em algum momento, o amor da minha vida. Não acho que seja uma boa ideia tentar construir uma relação com meu sobrinho, e nem sei se os pais dele teriam desejado isso.
A maioria dos comentários validou minha decisão de não ir visitá-los, pois não é algo que eu tenha obrigação de fazer. Eles têm pessoas que cuidam deles, eu não. Portanto, preciso cuidar de mim neste momento. Não os vejo como minha família, então não entendo por que deveria agir como se fossem. Acidentes acontecem todos os dias, mas não vejo estranhos assumindo responsabilidades, a não ser que sejam adotantes, o que não é algo que eu estava considerando. Não tenho respondido às chamadas nem às mensagens dos meus pais, pois não sei o que dizer. Já tentei explicar meu ponto de vista, mas eles não entendem e, talvez, nem consigam compreender o que estou passando. Por isso, falar com eles parece inútil. Decidi ignorar isso até que eu não consiga mais. Tenho uma vida e um trabalho para lidar, e espero que isso me distraia do que está acontecendo. Meus pais decidiram me visitar hoje depois de eu os ignorar por 2 semanas. Acho que não aguentaram mais, e como era fim de semana, não podia escapar para o trabalho e precisei falar com eles. Apesar de tudo, pelo menos algo produtivo saiu da conversa, embora eu não esteja contente com a forma como as coisas aconteceram. Chegaram de manhã e, sem se preocuparem com uma conversa trivial, foram direto ao ponto. Disseram que perceberam que eu estava os ignorando, mas que, agora que estavam ali, isso não poderia continuar. Exigiram explicações pelo meu comportamento e afirmaram que eu estava agindo de forma egoísta e difícil de lidar. Reconheceram que o que aconteceu há 2 anos com Kim e Ron foi errado, mas que se amavam e que eu não poderia ter evitado aquilo. Afirmaram que eu deveria ter sido grato por ter descoberto a verdade no dia do noivado e não depois de casados, e que, por isso, não viam razão para se sentirem mal por apoiar meu irmão e Kim. Mesmo que eu me sentisse traído, eles disseram que eu não deveria agir assim, pois já era o suficiente que Ron e Kim estivessem em um acidente e a última coisa que a família precisava era de um comportamento egoísta e frio da minha parte. Fiquei chocado com a ideia de que deveria simplesmente perdoar porque eles sofreram o acidente, como se isso fosse uma espécie de karma que eu não deveria mais me preocupar. Não tenho certeza de que as coisas funcionam assim, mas não interrompi e os deixei falar, pois não achava que interromper e transformar aquilo em uma discussão acalorada ajudaria em nada. Eles me disseram que eu deveria encarar isso como um sinal para tentar consertar as coisas, porque, naquele momento, ninguém sabia o que poderia acontecer. Os médicos haviam pedido para a família estar junta e sugeriram que eu começasse a tentar construir uma relação com meu sobrinho, caso eu precisasse cuidar dele. Isso foi o que realmente me incomodou. Finalmente, interrompi e disse que, mesmo em uma situação hipotética em que eu aceitasse cuidar dele, ainda seria muito estranho visitar o bebê e tentar construir uma relação com meu sobrinho. De repente, pensei no que aconteceria se Kim e Ron começassem a melhorar e decidissem que não queriam que eu estivesse perto do bebê. Onde eu ficaria nessa história? Já teria criado um vínculo com ele e depois isso me seria tirado. Além disso, era estranho que meus pais agissem dessa forma, em vez de estarem no hospital, passando tempo com seus filhos. Eu não via sentido naquilo, então disse que seria melhor voltarem para o hospital e fazerem algo mais produtivo com o tempo deles. Eles ficaram ofendidos com a sugestão de que estavam perdendo tempo e responderam que só vieram me procurar porque acreditavam que eu era a única pessoa capaz de cuidar do meu sobrinho, como meu irmão faria. Disseram que, quando Kim e Ron se recuperassem e soubessem que eu fiz o esforço de ir vê-los e criar um vínculo com o bebê, ficariam felizes. Apesar disso, não pareciam muito convencidos, e para ser sincero, não deveriam estar, já que não falávamos há 2 anos e nosso relacionamento terminou de forma ruim. Eles nunca demonstraram arrependimento por suas ações, e eu duvidava que ficariam contentes se eu tentasse criar uma relação com o filho deles. Disse a eles que minha decisão final era que eu não iria vê-los, pelo menos por enquanto. Eu ainda precisava de um tempo para processar tudo o que estava sentindo. Sabia que ninguém se preocupava com meus sentimentos, mas eu me importava. Mantive-me afastado da vida deles e nunca os incomodei. Então agora era o momento de respeitarem meus sentimentos e fazerem o mesmo por mim. Achei que eles discutiriam de novo, mas, felizmente, pareceram entender e desistiram. Mesmo assim, disseram que estariam esperando por mim caso eu decidisse aparecer, mas avisei para não terem muitas esperanças. Desejei e rezei para que Kim e Ron se recuperassem logo, porque realmente queria isso e não queria parecer insensível. Dei-lhes uma caixa de chocolates que eu tinha comprado alguns dias atrás, pensando em dar a uma amiga que me ajudou,
mas naquele momento achei que seria melhor entregá-la a eles para Kim e Ron. Dizei que era o melhor que eu podia fazer por eles, mas que era tudo o que estava disposto a fazer. Depois que foram embora, me senti muito mais aliviado. Acho que eu precisava disso. Descobri coisas que me doem muito, mas acho justo contar, já que muitos têm perguntado sobre isso. Minha ex-noiva, ou ex-namorada, já que ficamos noivos por tão pouco tempo que nem sei como chamá-la, e meu irmão estavam me traindo desde antes do noivado. Isso por si só não é tão surpreendente, já que sempre foi óbvio, mas a dor de saber agora é profunda. Entendi porque minha mãe me enviou um e-mail longo contando tudo. Vou reproduzir o que ela escreveu para que vocês possam ler e tirar suas próprias conclusões. Tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu entre nós e sinto que é hora de ser completamente honesta. Estou muito decepcionada com a forma como você lidou com as coisas recentemente, especialmente com a maneira como se afastou da família e nos ignorou em um momento tão difícil. Isso me machuca profundamente. Nunca imaginei que um dos meus filhos pudesse ser tão egoísta. Em vez de estar aqui nos apoiando, como deveríamos estar, você preferiu se afastar e viver no seu próprio mundo, como se nós não fossemos nada para você. Eu sei que o relacionamento deles não começou da melhor forma, eles cometeram erros, e entendo que isso te machucou. Mas o que importa é que eles se amam e sempre se amaram. Talvez fosse difícil para você perceber na época, mas, no fundo, sempre foi assim, mesmo antes de você e Kim estarem juntos oficialmente. Fico agradecida que as coisas tenham se resolvido como resolveram, porque eles merecem ser felizes juntos e nós, como família, estamos aqui para apoiá-los. Você poderia ter sido parte disso, poderia ter sido um irmão e um filho presente, mas escolheu não ser. Se algum dia decidir deixar de lado seu orgulho e perceber o que realmente importa na vida, estaremos aqui. Mas quero que saiba que, a cada dia, a cada momento em que você escolhe não estar conosco, se afasta ainda mais da sua família. Essa é uma escolha que só você pode fazer. Te amo, mamãe. Não vou comentar muito sobre a parte absurda de colocar toda a culpa em mim, porque acredito que ninguém em sã consciência pensa assim. No entanto, saber que eles me traíam desde antes e que não foi naquela noite que descobriram seus sentimentos, como alegaram quando conversamos, me deixou em choque. Não sei se minha mãe já sabia antes ou se descobriu depois do que aconteceu, o que não seria surpreendente. É estranho, considerando o contexto, mas pouco importa agora. Minha família é um caos, e sinto alívio por ter cortado relações com eles. Atualização: escrever sobre isso é difícil, mas acho importante compartilhar o que aconteceu. Infelizmente, R não conseguiu sobreviver após semanas em coma e as complicações que surgiram. Seu corpo não aguentou mais, e ele faleceu há um mês, um golpe muito duro para todos nós. Apesar dos sentimentos confusos que tenho em relação a ele, não posso negar que sua perda me afeta. Ele era meu irmão, apesar de tudo o que aconteceu entre nós, sempre fará parte da minha vida. E sim, não fui ao funeral dele. Kim, por outro lado, conseguiu sobreviver, mas não sem consequências. O acidente e o coma resultaram em problemas de mobilidade na perna direita e perda parcial da memória de curto prazo. Ela está em reabilitação e, embora o progresso seja lento, os médicos são otimistas em relação à sua recuperação. Mesmo assim, será difícil para ela se adaptar à nova realidade. O que mais me consola é saber que o bebê não crescerá completamente órfão. Embora tenha perdido o pai, ainda tem a mãe. Essa é tudo o que consegui descobrir sobre minha família nos últimos meses, pois, após o último e-mail da minha mãe, não tivemos mais contato. O que sei vem de terceiros. Suponho que esta seja a conclusão da minha história. Obrigado por me acompanhar e até a próxima.